Fortalecidos no Senhor. Esse é o estudo que eu quero desenvolver contigo, que é um seguidor de Jesus, que está seguindo a Cristo em seu coração, não só indo a uma igreja, à congregação, congregar juntamente com os irmãos, não só lendo a Bíblia, não só orando, mas no seu coração e na sua mente você está seguindo a Jesus, porque você crê em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e você crê que a morte dele na cruz te trouxe o perdão dos teus pecados, uma nova vida, e te coloca em comunhão com Deus, com o Pai, como filho de Deus, vivendo em sua presença. Fortalecidos no Senhor. Esse é o estudo que eu quero compartilhar contigo agora, para que acrescente e traga crescimento, fortalecimento e fundamentação na sua vida, na sua caminhada com Jesus. Ok, fortalecidos no Senhor. Eu quero desenvolver um estudo contigo aqui sobre princípios para vencer na batalha espiritual, na guerra espiritual. Há uma guerra travada contra você, talvez você não tenha percebido, e talvez você esteja muitas vezes percebendo os efeitos desta guerra, né? Muitas vezes lutas com pessoas, lutas contigo mesmo, crises, conflitos, fraquezas, momentos de baixa autoestima, momentos de derrota, momentos de frustrações pessoais, familiares, na vida profissional. Muitos sinais estão acontecendo. Parece que Deus não está agindo na sua vida. Parece que Deus está ausente da realidade que você está vivendo, né? Mas isso tudo demonstra claramente que há uma batalha espiritual contra você muito antes de você perceber. Às vezes o seu discernimento espiritual não está aguçado, não está ligado. E por isso você está percebendo as coisas no âmbito físico, natural, no âmbito circunstancial. Vê as circunstâncias ao teu redor contrárias, mas não consegue ver quem está por trás delas, o que está por trás delas, né? Então eu quero compartilhar contigo nesse estudo, fortalecidos no Senhor, princípios para vencer na batalha espiritual, na guerra espiritual. Há uma guerra contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus negócios, e você precisa ser o que Jesus te chamou para ser, vencedor. Paulo diz em Romanos, Romanos exatamente 8:31, né, que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ele diz mais adiante que nós somos mais do que vencedores, né? Porque Cristo está em nós e você está em Cristo. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, você não é a velha criatura que você era sem Cristo. E em Cristo você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Talvez ainda nem todo novo de Deus já é novo na sua vida, né? Então eu quero ler com você em Efésios essa carta que Paulo escreve enquanto ele estava preso, mas mesmo preso fisicamente por causa do Evangelho, Paulo não está impedido de instruir a igreja, de orientar, de treinar a igreja, e ele traz esta grande instrução aqui na carta de Efésios, no capítulo 6, para levar o nível do entendimento e do posicionamento da igreja há um avanço naqueles dias, né? Então Paulo tinha uma percepção do Espírito muito grande de treinar, de preparar os santos ali na igreja de Éfeso para um avanço. Na verdade, esta carta não foi somente para a igreja de Éfeso, é nominada aos Efésios, mas ela foi levada a várias outras regiões e lida em várias outras igrejas, né? Mas principalmente era endereçada aos Efésios. Então Paulo está escrevendo aqui no capítulo 6 e no versículo 10 em diante o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos ou sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu inicio aqui nessa passagem, mas Paulo já iniciou muito antes, né? Toda a carta de Efésios, desde o capítulo 1, mas especificamente no capítulo 5, ele está falando das relações interpessoais. Vários níveis de relação, desde a relação do cristão com o mundo,
que o cristão não tem mais relação com as trevas, mas ele vive na luz, ele representa essa luz e a luz ilumina o seu caminho, que é Cristo, né? Mas a relação também do cristão em vários âmbitos, no âmbito conjugal, no âmbito da relação dos pais e dos filhos, no âmbito da relação senhores e servos, patrões e empregados, ou em todo nível, onde há poder, onde há algum nível de autoridade, ali está demônios trabalhando, tentando influenciar para atingir o coração e a mente do ser humano, e inclusive a mente da igreja, a mente dos cristãos. Essa guerra espiritual não é somente quando você está evangelizando, pregando, orando por pessoas, orando por libertação, por cura, fazendo o que nós chamamos de ministério. O ministério é extensivo ao trabalho, à vida no lar, ao descanso. O ministério do cristão é extensivo a todas as áreas de influência e de ação, e a todo o dinamismo da vida do cristão. E é isso que muitas vezes nós não entendemos. Então, quando Paulo está dizendo, quanto ao mais sede, ou seja, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele está falando que nós precisamos fortalecer o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, nosso relacionamento com o Pai Celestial através de Jesus, e o Espírito Santo veio para nos ajudar a termos um relacionamento com Deus mais amplo, mais profundo, mais intenso, mais completo. E isso precisamos dedicar tempo para lermos a palavra, para meditarmos, para nos alimentarmos da palavra de Deus, para orarmos, gastarmos tempos em oração, não somente orando por coisas que nós necessitamos, mas orarmos para nós crescermos em fé, orarmos para crescermos na intimidade com Deus, para conhecermos Deus mais intimamente, para recebermos mais dele e para permitir que ele retire mais de nós daquilo que nos influenciou no passado, para nós digamos assim, para nós sermos projetados para a derrota, projetados para o fracasso. Mas hoje Deus está trabalhando dentro de nós, promovendo um processo de cura emocional, cura interior, conforme dizíamos muito tempo. E Ele está também educando a nossa mente a pensar diferente, a pensar com um entendimento espiritual do tempo que nós estamos vivendo, da forma que o inimigo tem trabalhado contra os santos, contra a igreja, contra os cristãos. Ele está falando em Efésios 5, no versículo 18, ele está dizendo: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, quando ele fala deixar-se encher do Espírito, é porque o Espírito Santo precisa crescer nas nossas vidas, precisa se tornar maioria nas nossas vidas, né? E o Espírito Santo nos ensinará como nos relacionarmos com Deus e fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor, com o Pai, com Jesus. E depois ele vai nos encher do poder de Deus. Quanto mais nós nos relacionamos ou crescemos no nosso relacionamento com Deus, mais somos cheios do seu poder, mais somos ungidos e fortalecidos pelo poder de Deus para vencermos as batalhas que precisamos vencer. Na sequência ele diz no 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, aqui tem alguns princípios que precisamos aprender. O primeiro princípio, como eu disse no 10, é termos uma vida fortalecida, num relacionamento fortalecido com Deus. E depois sermos ungidos, sermos fortalecidos pelo poder de Deus. O poder de Deus nos aperfeiçoa para nós termos habilidades que nos permitam vencer em tudo na nossa vida, né? Em todas as coisas que nós temos embates e que temos muitas vezes que enfrentar batalhas e fazermos esforços para não fazermos na nossa força, senão nos esgotamos. Nós precisamos, como um bom celular, ser recarregado toda vez que gastamos nossas energias. E nós todos os dias precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus tem força. E essa força é acrescentada ao cristão, porque nós somos uma representação de Cristo aqui na terra. O terceiro princípio é que precisamos ser vestidos de todas as armaduras de Deus. Se precisamos ser vestidos é porque não estamos
vestidos. Isso é um processo diário que precisamos vestir estas armaduras, como precisamos vestir a nossa roupa conforme o lugar que nós vamos, o tipo de roupa, ou conforme a estação que nós estamos, é o tipo de roupa. Então o Espírito Santo sabe que tipo de armadura e como vestir esta armadura de uma maneira que fique fácil de nós termos uma habilidade para as batalhas no dia a dia. Então vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem, então é isso que Deus quer, é que tenhamos poder e que sejamos poderosos para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas do diabo fala de estratégias inteligentes preparadas justamente para trazer derrota na vida da igreja, na vida dos santos. Mas isto não podemos ver com os nossos olhos naturais e nem com a nossa percepção natural. Isto só pode ser visto com a percepção que Deus nos dá, com o discernimento espiritual do cristão aguçado para esta batalha. E somente estando fortalecido em Deus e na força do poder dele, ou seja, o azeite de Deus estar fluindo em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração, em nossa maneira de pensar, de agir, de ser, é que nós podemos estar sensíveis para que o Senhor, o Espírito Santo, nos mostre as estratégias do diabo por trás de pessoas, de coisas, de situações, de um negócio, de uma venda, de uma compra, de coisas que nós precisamos fazer no dia a dia, e que o diabo sempre estará à espreita, atrás de uma moita, atrás de uma situação que nós não vimos, para nos atacar, nos atingir, No 12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas, não é contra animais. Então uma das grandes estratégias do diabo é nos colocar em luta contra pessoas, principalmente nos magoando, tendo dificuldade de perdoar, de lidar com os embates interpessoais, as dificuldades de relacionamento, como somos tratados e o que isso causa em nós. Muitas vezes expõe um coração fraco, um coração que não tem se relacionado com Deus suficientemente para receber do amor de Deus, para receber a graça abundante do Senhor Jesus e estarmos preparados para vencer qualquer dificuldade que nós estamos tendo no relacionamento conjugal, no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com pais, com sogra, com sogro, com patrões, com pessoas ímpias, com pessoas que muitas vezes nós dizemos estão me perseguindo, com palavras, com ofensas, com isso, mas nós não conseguimos. Engraçado que nós muitas vezes vimos as pessoas nos perseguindo, mas não vimos quem está influenciando a atitude delas. E por isso que o cristão, muitas vezes, quando ele não está fortalecido em Deus, o discernimento dele está operando na carne, no natural, no visível, no circunstancial, e não no espiritual. Olha a sequência que diz aqui, porque a nossa luta, diz no 12, não é contra o sangue e a carne. Então nós sabemos contra quem a nossa luta não é, em nenhum momento, nunca vai ser. Isso precisamos aprender. Mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, dominadores então são agentes espirituais que alcançam domínio, que alcançam influência contra instituições, contra governo, contra famílias, contra pessoas, contra a saúde de alguém, contra hábitos, contra a vontade de uma pessoa. Por isso muitas pessoas estão com a vontade aprisionada para fazerem o que é certo e estão ao mesmo tempo sendo seduzidas a fazer o que é errado, Somente nós aprendendo a sermos fortes e preparados para vencer na batalha espiritual e para sermos agentes de libertação para a vida de muitas pessoas. Então diz na sequência, contra dominadores deste mundo tenebroso, desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal. Está falando forças, não está falando fraquezas. Então são agentes que têm força para operarem, para agirem, para influenciarem, Por isso, diz o 13, peguem toda a armadura de Deus. Está falando para não economizar munição, mas está falando para sermos armados, como se diz na gíria, até os dentes, para sermos pessoas preparadas para vencer. Ou seja, se eu e você, outro princípio espiritual, se eu e você não nos prepararmos para vencer, nós não venceremos, mesmo sendo cristãos. Então nós temos que ter a intenção de sermos vencedores, buscarmos em Deus como estarmos preparados
para vencer dia a dia os embates que nós temos que enfrentar, as dificuldades, as lutas que nós estamos passando. Nós precisamos sermos intencionais para vencer estas lutas, né? Então diz na sequência ainda no 13, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer firmes e inabaláveis, ou permanecer inabaláveis. Então, qual é a intenção do Espírito de Deus? Qual é a intenção do próprio Deus? É vencermos tudo no dia mau. É resistir no dia mau. Para podermos resistir, não será na nossa carne, não será na nossa força, não será nas nossas emoções. Será revestido das armaduras de Deus. Será revestido do poder de Deus. Será fortalecido em Deus. Então, tudo que vem está lutando para te enfraquecer no teu relacionamento com Jesus, na tua comunhão com Deus, já é sinal de uma batalha espiritual que está travada contra você, de uma guerra que está armada. Você precisa clamar a Deus, você precisa se humilhar diante de Deus, buscar a sua face, para que Ele te traga a vitória, porque o propósito de Deus, o plano de Deus é você vencer tudo e permanecer firme, sem se abalar. Se você está abalado, clame a Deus, para que Ele venha sobre você. Clame ao Espírito Santo, para que Ele traga sobre a tua vida uma unção de poder, para quebrar laços malignos, estruturas, flechas, lanças, toda a arma, toda a espada do inimigo, toda palavra liberada contra ti, seja destruída em nome de Jesus. Eu vou seguir em outros vídeos, eu não quero que esse vídeo fique longo, compartilhando sobre princípios para vencer na batalha espiritual. Mas que Deus te abençoe, que a unção do Espírito Santo venha sobre ti. Corra para a presença de Deus, não importa como você está, você pode estar fraco, justamente aí que você deve correr para a presença de Deus. Por mais forte que esteja, se coloque diante de Deus. Hoje você está forte, mas você não sabe as batalhas que você precisa enfrentar amanhã. Então seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder.